O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Juntos, aqui presencialmente no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, também através da Rede de Comunicação Católica, Rede Catedral de Comunicação Católica, na TV Horizonte, na Rádio América, na retransmissora Educar de Ponte Nova e Região e também no nosso canal no YouTube, estamos juntos. Juntos com aqueles que também são membros da família dos devotos, que acreditam na necessidade de proclamarmos a todo momento a palavra, e não repetindo ou simplesmente falando a partir de um lugar confortável, mas com o compromisso de deixar com que a palavra nos interpele. Então, a todos que conosco estão, sejam muito bem-vindos. E o convite àqueles que ainda não são da família dos devotos a estarem conosco, ligando pelo 31 33 19 61 11, sendo membro da família dos devotos, nos ajudar a proclamar a palavra de diversas formas. Pelo cuidado com essa casa, pela proclamação da palavra através dos meios de comunicação e também cuidando de pessoas. Tudo isso para concretizarmos uma coisa que Isaías, no capítulo 41, versículos 13 a 20, aponta para ser esperança do povo. Diz a profecia de Isaías: alguém machucou aí? Eu, o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Esse trecho, bem simples, do versículo 13 e parte do versículo 14, dão o tom do que, na verdade, o Senhor está dizendo a Israel. Israel, o povo de Deus, começa a se sentir como um escravo. E nós, pelo nosso passado, nós olhamos para escravos somente aqueles que tinham alguma diferença na pele, no cabelo, seja a escravidão dos índios ou seja a escravidão do povo africano que veio para essa terra. Mas, na verdade, no povo de Deus existia um outro tipo de escravidão. A escravidão daqueles que, por alguma dívida, eram condenados a trabalhar exclusivamente para aquela pessoa a quem eles deviam, até pagar toda a dívida. E conforme as decisões desse período que ele tomasse, ele poderia ser escravo para o resto da vida. Uma das decisões, por exemplo, muito curiosas, é a de que se um homem se deitasse e se casasse com uma escrava, ele fazia a opção de ser escravo.
ele seria escravo para o resto da história. Se ele tivesse um filho com ela, mesmo que não quisesse se casar com ela, ele seria escravo. Mas o ponto central aqui, e fundamental, é que a escravidão na história do povo de Deus era marcada por alguém que tinha uma dívida muito alta e deveria trabalhar até pagar essa dívida. Entretanto, o Salvador, aqui seria o Goel, o resgatador, seria aquele que por um vínculo familiar, por um vínculo afetivo, iria até aquele a quem o seu ente querido, que seria escravo, devia, e pagava essa dívida, para que ele fosse livre. Essa imagem é muito importante porque, quando o Senhor diz, eu, o Senhor, teu Deus, que te tomo pela mão, eu te digo, não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel, eu vos ajudarei, diz o Senhor e resgatador teu. Significa que o Senhor nosso Deus, por um vínculo muito mais do que formal, muito mais do que simplesmente um Deus para com um homem, ou um Deus para com um vermezinho, ele se sente parte de nossa história, ele nos considera como membros da sua família. Ninguém paga uma dívida alta para uma pessoa, senão para aquele a quem ele muito ama. E a dívida daquele a quem tem muito valor para ele. Assim acontece com pais, assim acontece com irmãos, assim acontece com alguns amigos. Mas qual é o vínculo que o Senhor nosso Deus tinha com seu povo, senão de tê-lo criado, de tê-lo escolhido? Não só com o povo de Israel, mas qual o vínculo que o Senhor nosso Deus tem para conosco? Qual a relação obrigatória, qual obrigação legal que o Senhor nosso Deus tem para conosco? Ele nada, nós o devemos tanto e ainda assim somos ingratos. Mas é claro que essa celebração na qual nós estamos refletindo não é de cunho penitencial, é para que possamos redescobrir uma coisa. Isaías está dizendo para o seu povo, olha, o Senhor não te considera somente como você pode se pensar um verme, mas Ele tem um laço com você que ultrapassa os laços familiares, porque Ele tudo fará para que você seja livre. E aqui a liberdade é muito mais do que ir e vir. A liberdade é muito mais do que deixar de servir uma pessoa. A liberdade aqui é o de reconhecer toda a sua possibilidade e toda a sua potência de vida. Por isso o Senhor mesmo vai dizer pela boca de Isaías, eu vou te fazer um carro potente de triturar, vou fazer com que você reconheça a força que realmente você tem. E você deverá viver segundo essa força. Eu te tomei pela mão para te fazer isso. Agora, isso não se dirige somente ao povo do Antigo Testamento, ou ao povo com quem Isaías conviveu. Essa palavra também se dirige a mim, a você. Se dirige a todos nós. E é preciso que todos nós nos reconheçamos como aqueles que têm um vínculo com o Senhor, que vem ao nosso encontro, não por uma mera formalidade legal, ou para cumprir uma regra, como aqueles que podem se sentir no período das festas de fim de ano na obrigação de visitar alguém num asilo, ou aqueles que por alguma compaixão se sentem na obrigação de dar um auxílio para alguém. Isso ultrapassa. A relação dele é a relação de que eu vos quero comigo e eu não vos abandonei. Isso faz toda a diferença. E por isso é necessário reconhecermos a grandeza daquele que vem ao nosso encontro.
aquele que nos diz pelo Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 11 a 15, a necessidade de reconhecermos que a nossa espera pela salvação que viria acabou. Essa salvação já está a nosso dispor. Ela já está a nosso alcance. A diferença se dá somente por uma coisa: pela nossa capacidade, pelo nosso interesse, pelo nosso desejo de reconhecer que até João Batista a profecia foi feita. Mas em João Batista, aquele que diz: preparai o caminho do Senhor, a profecia se encerra para começar a realidade. Um novo tempo, um novo caminho, um novo começo, uma nova história. A história marcada pelo Filho de Deus que veio ao nosso encontro e que um dia nos encontraremos com Ele. Ele que nos dá a liberdade, mas que precisamos saber cuidar dela. Ele que nos garante a vida, mas necessitamos compreender que nós precisamos fazer com que essa vida cresça, se desenvolva, seja conhecida, seja reconhecida. Ele que, ao contrário de nos trocar por qualquer coisa, deu a sua vida para que nós pudéssemos viver plenamente. A imagem de João Batista como o fim de um ciclo onde o Senhor simplesmente anunciava que viria, ela é fundamental. Em João Batista, todas as profecias se encerram e em Jesus tudo se concretiza. Ele nos dá a compreensão da nossa dignidade, da dignidade de tantos outros. Ele faz com que, pela sua graça e pela compreensão da nossa verdadeira liberdade, que nós possamos fazer com que a história da humanidade se transforme. Mas resta saber, nós queremos seguir o caminho da liberdade que Ele nos propõe, ou preferimos continuar escravos de uma espera que ignora Ele está no meio de nós? Não foi à toa que eu citei esse contexto de escravos. Lembro, as pessoas se tornavam escravos porque adquiriam uma dívida tamanha e deveriam trabalhar para os seus devedores, para os seus credores durante muito tempo, talvez até uma vida inteira. E eu lembro que eu citei ainda que alguns, conforme suas escolhas, mantinham-se escravos. E alguns esperavam que alguém pudesse salvá-los da escravidão. Hoje, infelizmente, alguns ainda esperam que alguém os venha dar a vida, a salvação e a esperança. Muitos, se sentem escravos de muitas coisas, mas se esquecem de um ponto. Aquele que veio para pagar o preço da nossa liberdade nos chamou a caminhar com Ele. Escutando sua voz, podemos fazer com que essa liberdade se torne presente já. Qual é a nossa escolha? Abraçar a liberdade que Ele nos apresenta ou permanecer numa casa de escravidão, à espera de algum ou de alguém que poderá fazer mais do que Ele? Esse é o tempo no qual o Senhor sempre nos visita, o hoje. Acolhamos a sua presença no dia de hoje. E vivamos a liberdade que Ele nos propõe. Acolhamos essa liberdade e reconheçamos quem minimamente
fizeram pouco da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, concretiza o sonho de nosso Deus na história e contribui para que essa história se transforme e para que outros que estão presos por tantas coisas vejam a liberdade. Acolhamos a Ele, que é a liberdade, e preparemo-nos para viver essa liberdade no cotidiano da história. Portanto, de pé, confiantes, apresentemos a Ele nossas preces. A nossa resposta será ajudar